Está começando agora o Papo 7, hoje com a dinâmica totalmente diferente, com o Poti e com uma pessoa convidada, Dandara. Ei, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Acho que vou começar me apresentando, então, Pode né? se Pra gente apresentar, pode ter essa liberdade de chegar. iniciar a nossa conversa. Então, meu nome é Dandara, né? Como você já bem disse. Eu vou fazer uma pequena audiodescrição minha também, né? Pra quem estiver escutando, saber como eu sou, né? Eu sou uma mulher jovem, negra, e a gente tá aqui agora no estúdio. Estou com mais duas pessoas, estamos aqui para bater um papo. E é muito. Quando alguém fala pra gente se descrever, eu acho que, ao mesmo tempo que é fácil, também é um exercício da gente olhar pra nós e pensar como a gente quer que o outro nos enxergue, né? Isso é Então, verdade. ao mesmo tempo que eu tô aqui, assim, é uma coisa bem simples. Eu posso apresentar a minha formação, eu posso apresentar algum aspecto mais particular da minha vida, mas vou tentar ser, assim, mais genérica. Eu sou professora e intérprete de Libras. Fala 3 línguas. Gosto bastante de estudar as línguas, a comunicação, e acredito muito da importância da inclusão e da acessibilidade na sociedade. Que eu acho que, apesar de eu trabalhar com a língua de sinais, a área de inclusão como um todo, eu vejo que é uma área que eu tenho muito amor e muito carinho, assim. Acho que é uma boa definição. Com certeza. Legal. Uma pergunta que surgiu aqui. Existe pessoas que é surda e cega ou não? Sim, existem pessoas que elas podem ter uma múltipla deficiência, né? E aí a pessoa ela pode ter a deficiência visual e aí pode ter seus diversos níveis. Pode ser uma pessoa que tem a perda da visão total, né? Pode ser parcial também, pode ser uma baixa visão. E além disso, pode também ser surdo. E aí, gente, só falar rapidinho, a título de curiosidade, como eu tô aqui falando, às vezes as pessoas ficam um pouco em dúvida nessa questão dos termos, como que a gente usa, muita coisa mudou dentro da inclusão, né? E aí, por que eu falei assim, a pessoa pode ser surda? Porque diferente de outras deficiências, as pessoas da comunidade surda, elas não se incomodam em falar sou surdo. Então, a gente não tem o hábito de falar pessoa com surdez, como as outras deficiências, né? Pessoa com deficiência, não deficiente, que foi uma coisa que se discutiu muito, que precisava mudar. Então, a identidade surda, ela é algo muito presente dentro da comunidade surda e eles têm muito orgulho de ter essa identidade. Mas aí, respondendo a pergunta, sim, a pessoa ela pode ter uma múltipla deficiência e também uma coisa que eu já queria falar. Não existe o termo surdo-mudo, tá, gente? Nossa, sério? Porque muitas pessoas, elas são surdas, mas elas podem optar por fazer exercícios em fonoaudiólogo, fazer exercícios para poder adaptar ali a sua voz, e ela nasce ali também, a não ser que ela tenha uma questão nas cordas vocais, de desenvolvimento da fala em si, ela não necessariamente, por ser surda, ela também vai ser muda. Então, existem pessoas que são surdas, mas que conseguem falar, que fazem leitura labial, que emitem sons. Então, é sempre uma coisa que eu gosto de falar também, porque eu vejo que a gente ainda confunde muito. Sim, com certeza. E é bom conversar quando a pessoa é especialista na área, porque a gente acaba desmistificando muita coisa que a gente imagina e não sabe. Inclusive, isso que você falou é uma delas. Porque as coisas são tão profundas e nos dias de hoje é muita informação, muito entretenimento, às vezes é mais difícil de chegar a essa conclusão e hoje também abre esse veículo, né, para passar essa informação, esse conteúdo aí que é maravilhoso. Gente, eu fico muito contente de ter esse espaço aqui pra gente poder conversar. E eu acho que ninguém nasce sabendo de tudo, ninguém nasce pronto, né? Então, tudo na nossa vida é questão da gente conseguir conhecer, entender e também eu acho que ter uma sensibilidade para olhar para o outro e entender um pouquinho o que é aquilo, né? Não só ficar reproduzindo. Uhum. É uma coisa que eu acho que a gente tem que levar para a vida mesmo. Quando a gente ouve uma informação e na área de comunicação das línguas, a gente fala muito isso, né?
que a informação, ela, nessa geração agora, com a tecnologia, ela chega muito rápido. Mas até você processar e transformar isso em conhecimento, precisa passar pelo seu raciocínio. E precisa passar pelo seu entendimento. E é um questionamento que eu faço e sempre me faço, me cobro muito. O que eu tô? Eu tô só informando, eu tô reproduzindo uma informação, eu tô escutando uma coisa e passando pra frente, porque eu acreditei ali, mas eu peguei, eu estudei, eu tentei entender, eu concordo, eu discordo, eu vou acrescentar alguma coisa, eu vou mudar alguma coisa. Então, eu acho que todo lugar, todo espaço que a gente tem de fala e de escuta, né, que a gente pode ali ter uma troca mesmo de saber, a gente tem que tentar aproveitar ao máximo. Sim. E é isso, gente, eu tô aqui falando, mas é um convite para que quem tá consumindo esse conteúdo possa pesquisar, possa querer saber, Sim. que seja só uma porta, né, se abrindo para poder conhecer muitas outras coisas. Então, é um convite também ao mesmo tempo, Sim, né? Que a gente com deixa certeza. para quem quiser saber mais coisas aí. Bacana. E como que é trabalhar nessa área sua? Então, é uma área que ela acho que vem crescendo bastante, né? A questão da Libras. Apesar de que já existe há muito tempo aqui no Brasil. Se a gente parar para pensar, a primeira escola de ensino destinada à comunidade surda foi em 1857. Então, tem muito tempo, mais de um século aí, né? Só que realmente só foi ser algo registrado e tudo em 2002, que foi colocado, né, como uma lei que assegura o direito das pessoas aprenderem e serem usuários da Libras, né, da língua de sinais. Então, é mais recente. Apesar da língua estar aí e tá viva, existem pessoas que já usam há muito tempo, uma forma mais normativa, talvez, ainda é recente. Se a gente for para pensar, 2002, apesar de algum tempo, ainda é nova, né? E eu sempre tive essa vontade, assim, de aprender. Foi uma coisa muito, muito espontânea mesmo. Eu tinha essa vontade de aprender. Então, na rua, não sei se vocês vão lembrar, de vez em quando a gente ganha. Antigamente tinha mais. Mas calendário, papelzinho, com alfabeto em Libras. E aí eu pegava aquilo e ficava treinando. Não tinha tanto acesso à internet igual a gente tem hoje. Sim. Então eu tive a minha infância, assim, eu sabia que era computador, mas eu não era esse hábito. Não tinha celular, né? Naquela época. Então eu tinha aquele papelzinho, era o meu recurso que eu tinha. E se eu quisesse alguma coisa mais profunda, eu tinha que ir lá na banca de jornal, buscar alguma coisa pra aprender, alguma coisa impressa. Aí eu fui estudar, né, depois de um tempo, assim, eu troquei de escola, e aí tinha uma aluna surda, que é a Jordana, tô em contato com ela até hoje, e aí a Jordana, eu vi ela sinalizando, eu fiquei muito curiosa, eu falei assim, não, eu quero aprender. Eu já sabia o alfabeto, aprendi alguns sinais básicos. E aí eu fiquei com aquilo, sempre com aquele sentimento de querer aprender Libras, às vezes eu tentava aprender sozinha. E aí chegou a época do vestibular, né? E aí eu fiz o PISM, fiz o Enem. E o meu primeiro, no PISM, eu passei para filosofia, mas eu desisti de ir. Falei assim, não sei se quero trabalhar. Falei, quero trabalhar. E no Enem, eu não fiz uma boa pontuação. E eu fico pensando como as coisas são. E eu não entendia direito, assim, a dinâmica do Enem, que tinha lista de espera, que eu poderia ser chamada, mesmo não tendo ficado ali naquela primeira listagem. Eu simplesmente deixei pra lá. Falei assim, acho que eu não passei, então vou trabalhar. Eu queria muito essa experiência do trabalho. Eu fiz um curso técnico, então eu tava com muito gás pra poder colocar as coisas que eu tinha aprendido no curso técnico. E aí eu comecei a trabalhar, mas falei, não, mas vou fazer o Enem de novo. E aí fiz novamente. Quando eu fiz, tinha, assim, a primeira opção e a segunda. Eu falei, o que eu coloco? Eu coloco letras em inglês ou letras libras? É como se alguma coisa ali que já estava dentro de mim falasse, não, é o letras libras. Aí eu optei pelo letras libras e consegui passar. E aí coloquei letras libras e letras em inglês, né? Porque era a minha segunda opção. E comecei o curso. Aí tive contato com professores, com a comunidade surda. E aí eu falo assim, que é muito engraçado, porque antes de entrar na letras, eu estava fazendo pedagogia. E no meu primeiro estágio na pedagogia, já foi na área de inclusão. Eu ficava como
apoio, né? Estagiária e apoio. E de uma criança com retardo. E aí eu comecei a entender, assim, que a gente às vezes tem muito estigma social, né? Até a forma que a gente usa. A gente fala assim, a pessoa é retardada. Tá, mas a pessoa que tem um retardo, ela tem capacidade. Ela vai rótulo, ter... né? Coloca aquele rótulo na pessoa. E ela vai ter aprendizado, e ela vai ter desenvolvimento. Enfim, aí eu fiz Libras. Depois, quando eu já tinha formado, eu descobri que eu tinha passado eu tava na lista de espera lá daquele Enem que eu tinha feito. E eu fico pensando, nada é por acaso. Porque eu falo, que bom que eu não vi, que bom que eu não fui para Ciências Humanas, que bom que eu fui para Letras Libras. E eu acho que as coisas vão se encaminhando. E aí foi assim que eu cheguei, né, na minha profissão e descobri que era isso que eu gostava de fazer. Top. Nossa, bacana. maravilha. Você Só já falou lá de mais de 100 anos atrás, lá já é um fato histórico maneiro. Já que é um já fato começa histórico. o desenvolvimento da história, da sua vontade. Eu também sou muito assim de... Às vezes sua intuição tá te mandando para um lado e na hora que você vê e era aquilo lá no futuro, você fala, poxa, ainda bem. Mas o lado social que move você. Também. Eu acredito que a gente precisa contribuir aí para a sociedade, né? Que essa coisa de ficar reclamando do sofá da sala não rola, né? Assim, a gente tem as nossas indignações, acho que todo mundo que tem, assim, alguma questão de empatia consegue perceber que a gente precisa mudar. E eu não falo nem, assim, no aspecto de só Brasil ou falando de política, não, mas no aspecto humano mesmo. A gente vive numa sociedade que ela é extremamente consumista. E aí isso gera desequilíbrio, Total. né? E aí começa pelo olhar que a gente pode ter pela nossa natureza, que não dá conta. A gente está vivendo uma crise, né, agora de água aqui no Brasil mais forte. Essas últimas notícias falou da questão das hidrelétricas. Então, assim, a gente pensa, tá, num desequilíbrio. E o que eu posso fazer para contribuir, né, com a minha parte? Sim. Então, isso realmente é uma coisa que eu me cobro. E até porque também eu fui usuária, assim, da rede pública de ensino, né? Então, quem pagou isso? Quem pagou isso foram os trabalhadores, né? Que deram seu dinheiro ali, que são descontados seus impostos, que estão sendo destinados a algo que eu usufruí. Então, eu acho também que, além de ser porque eu gosto, Sim. é um dever também eu poder retribuir de alguma forma, fazendo meu trabalho de forma correta e tentando entregar o melhor aí para a sociedade. É o que eu penso. Nossa, maravilha, maravilhoso. E Pô, inclusive você acabou mostrando um ponto de vista que eu tentava explicar e não conseguia. Não que seja totalmente assim, mas eu sinto muito isso também, pelas oportunidades, principalmente de falar. Porque geralmente a pessoa já cria o rótulo de, pô, eu estudei em escola pública. Olha só, você tá valorizando quem nem sabe, a maioria das pessoas nem pensa, né, que tá pagando lá o acesso a esse colégio, você tá querendo retribuir por ter passado por isso. Isso é maravilhoso. Exatamente, porque a gente às vezes não entende, né? E aí eu falo assim, gente, ó, quando a gente escolhe, às vezes, pagar por um serviço que é ofertado publicamente, a gente tá pagando 2 vezes, né? Porque as coisas, elas não é assim, uma mágica, né? Para uma escola pública se manter, para uma unidade de saúde se manter, precisa de um dinheiro. E esse dinheiro não são de pessoas boazinhas que vão manter esse lugar, né? Tem muita gente até que ajuda a fazer alguma campanha de melhoria de algum estabelecimento, mas assim, de forma geral, é o dinheiro do governo. E o dinheiro do governo é o nosso dinheiro. é o nosso dinheiro, não é só do governo. Então assim... Eu tenho também essa visão que a gente tem que cobrar o governo, mas cobrar uma coisa certa. Ó, não, isso aqui só não tem benefício para você e pro povo. O povo eu falo nós. E eu acho que fazer a nossa parte, né? Também, assim, que é aquela coisa, tudo bem você querer... Se você... Vamos pegar, assim, um exemplo bem do cotidiano, né? Se você pega ônibus todo dia, aqui em Juiz de Fora, vamos colocar aqui na nossa cidade. Sim, Juiz de Fora. Né? JF. Dependendo do horário, vai ser cheio, vai ser conturbado, vai demorar muito. Aí eles falam assim, não, eu preciso comprar um carro porque eu preciso melhorar a minha dinâmica. Tudo bem, não tem problema. Isso não te torna uma pessoa ruim. Agora, a questão toda é a partir do momento que você tá ali no seu carro, no seu conforto, indo com segurança, a gente precisa entender que existem pessoas que vão continuar pegando esse ônibus cheio, demorando para chegar no trabalho.